E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Nós somos um canal de RPG de mesa e no vídeo de hoje nós vamos dar algumas dicas a respeito de como você poderia adaptar uma série de jogos eletrônicos de luta que terá o seu filme lançado ao longo desse ano, de 2025, que é Mortal Kombat. Já teve filmes no passado, mas vai ter um filme novo agora em 2025. Talvez você assista, se interesse de repente em montar aquele jogo de RPG baseado no filme, aquele torneio de luta emocionante para salvar o mundo, ou nem tanto, com o seu grupo de jogo. Então, estamos reativando, ressuscitando aquela série de adaptando para o RPG. Então, vamos começar agora com sugestões para você adaptar o Mortal Kombat para o RPG. Então, antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você estiver assistindo por dispositivo móvel, dá um hypar também, ajuda bastante a gente, certo? Compartilha esse vídeo para quem você achar que vai se interessar pelo conteúdo, beleza? Primeiramente, vamos dar aquela pincelada a respeito de Mortal Kombat. Mortal Kombat, para quem não conhece, é uma franquia de jogos de luta bem icônica e também bem controversa. Ele rivaliza assim junto com Street Fighter e King of Fighters, né, a respeito sobre qual seria o maior jogo de todos os tempos. Para mim, os três são muito queridos, jogo os três, gosto demais. Mas vamos falar do Mortal Kombat e também todas essas dicas que a gente vai dar vão servir para Street Fighter, para King of Fighters e a maioria dos jogos de luta que você gostar e quiser adaptar para o RPG. Não se sinta triste com isso, certo? Mas o Mortal Kombat em si, ele foi lançado em 1992 pela Midway Games. Joguei muito esse jogo, principalmente nos arcades. A ideia do jogo, né, basicamente, seria um torneio de luta entre guerreiros de diferentes reinos, como a Terra, né, o Earthrealm, o mundo exterior, o Outrealm, e o submundo Netherrealm. Seria para ver quem consegue conquistar esses mundos, né? Basicamente o imperador do Outworld, né, Shao Kahn, ele busca conquistar a Terra através desse torneio, enquanto o Raiden e outros campeões, né, lutam para proteger a Terra. Mas assim, bem por alto. Assim, filmes de Mortal Kombat. Mortal Kombat teve alguns filmes e a maioria deles não muito bom. Um filme realmente bom que compensa assistir é o Mortal Kombat Legends: A Vingança de Scorpion, que é de 2020. Esse filme é bem bacana mesmo. E que, inclusive, temos a continuação dele agora em 2025. Promete ser um bom filme também. Com base nisso, nos jogos de videogame e nos filmes, vamos dar algumas sugestões para vocês de como fazer esta adaptação. Não assim, não vou deixar permanente, faça isso, faça aquilo. Vou dar para vocês alguns jogos de RPG que dá para você utilizar para adaptar, para você jogar na sua mesa. Basicamente, nesse tipo de vídeo aqui, nós damos sugestões de jogos do mais complicado de você conseguir adquirir até um improvável de usar e os que nós recomendamos mais e uma menção honrosa, certo? Aí fica a seu critério qual utilizar, qual você vai achar melhor e qual vai ser mais acessível para você. Mas vamos lá. Inicialmente, os que são mais complicados de obter, o mais complicado é esse aqui, é o Street Fighter RPG. Você fala, pô, Mortal Kombat, Street Fighter RPG, não. Por quê? Porque ele é um jogo focado nesse estilo de RPGs de luta, torneio de luta mesmo, como o Mortal Kombat. Então, o Street Fighter RPG ele foi lançado em 1994 pela White Wolf, que é a mesma editora, era a mesma editora do Vampira Máscara, tanto é que usa um sistema bem parecido, só que bem mais simples. Foi lançado aqui no Brasil também, só que a forma de lançamento desse livro foi bem diferente. Ele foi lançado em 3 edições da revista Dragão Brasil, que na época era publicada pela Trama Editora. Depois ele chegou a ter um encadernadozinho só com ele, né? Mas assim, só saiu esse livro, ou esse encadernado, ou essa revista, com essa publicação. É muito difícil de achar, muito difícil, muito difícil. Você acha, tem site, né, que fala sobre o Street Fighter RPG e tudo, dá dicas e tudo, mas achando, eu vou colocar o link, mas ele é muito difícil de achar. Você vai achar talvez em sebo, livros, loja de livros usados, esse tipo de coisa, mas muito provavelmente você não vai achar em boas condições. Se achar em boas condições, vai achar muito caro. É bem complicado você conseguir obter esse jogo. Embora se você conseguir, ele é um bom jogo, ele vai suprir muito bem a sua demanda. É um jogo simples de você utilizar, simples de jogar
e muito fácil de você fazer adaptações nele. Inclusive dá para puxar muita coisa de Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse, tudo mais para esses jogos, para esse jogo, porque o sistema é muito parecido. Então tem como você fazer essas adaptações com uma certa facilidade. O segundo aqui, ele está na mão. Esse aqui, GURPS. GURPS, mas não só o GURPS. Dá pra até só com o básico você rodar uma campanhazinha de supers, ou super não, de Street Fighter, Mortal Kombat. Mas o interessante dele é você pegar o GURPS quarta edição, né, o básico, os dois básicos, né, o personagens do Mesh também, pegar o Powers e o Super. O livro básico ele já está fora de catálogo aqui no Brasil já faz um tempo, e os suplementos você acha somente em inglês. Mas dá para achar o GURPS Supers da terceira edição, que dá para fazer uma adaptação boa usando a quarta edição. Ou então, se você conseguir a terceira edição também, funciona 100%. Mas embora se você pegar o GURPS Supers da terceira edição, ou Escola de Super-Heróis também, da terceira edição, juntar com a quarta, dá para jogar numa boa. Vai precisar de adaptar uma coisinha ou outra ali, mas funciona numa boa também. O legal do GURPS é porque, principalmente você usando o Powers, Super Powers, é que você vai conseguir fazer personagens muito, muito detalhados, muito completos. E não com sem um grau de complexidade na construção do personagem e também no uso do sistema tão alto assim. Embora que o pessoal fale, GURPS é complexo, GURPS é difícil. É difícil para quem não sabe ler, né? Quem não tem preguiça de ler, realmente é difícil, né? Mas se você quer tá interessado, quer jogar, quer ler, vai pegar os detalhezinhos, o GURPS é um tipo de jogo que para montar o personagem, montar a sessão de jogo, montar a aventura, dá para você fazer uma coisa super detalhada, super simulacionista, inclusive. Ou não, né? Dá para fazer um negócio mais solto também, porque o sistema ele é um sistema muito fácil de você usar no GURPS. A gente tem os vídeos de GURPS aqui no card, que a gente fala um pouquinho mais. Mas só a questão mesmo mais complexa é você montar o personagem. Montou o personagem, jogar é muito fácil, montar a campanha é muito fácil. É um jogo assim que ele flui muito rápido e você tem os graus de complexidade que você pode dar à campanha. Fica muito na mão do mestre e também dos jogadores. Se você quer um negócio mais complexo, você vai com GURPS Powers mais Supers. Então vai um negócio mais complexo, mais completo, que dá para emular muito bem os poderes, os fatalities, brutalities, animalities do Mortal Kombat, tá? Eu acho que essa dica é uma das dicas mais assim completas, se você quiser montar a campanha assim. Só que o problema é que você dificilmente vai achar o livro básico em português atualmente e não vai achar o Powers nem Super Powers em português e talvez achem o Supers da terceira edição. E que também é muito difícil e você achar, vai achar bem caro. Mas se você quiser comprar em inglês, dá para comprar em inglês. Ele vende na gringa ainda o básico, os dois básicos e os suplementos. Então, se o inglês e o dólar não for problema para você, então vai fundo que dá boa. Ó, outro, hoje ele tá difícil, mas logo logo não vai estar. Por quê? E vou dizer qual é. É o Savage Worlds mais o Compêndio de Superpoderes. Por que ele tá difícil? O Compêndio de Superpoderes, o Savage Worlds passou por uma nova edição, foi relançado aqui no Brasil pela Retropunk. Só que não tinha sido lançado os compênios de personagens, compênios temáticos. Eles fizeram, ano passado, um financiamento coletivo para trazer esses compênios atualizados para a nova edição de Savage Worlds. Só que os compênios ainda não estão disponíveis para o público amplo, foi só dentro do financiamento. Então, talvez você consiga o compênio da edição antiga. Dá para usar? Dá para usar, não é problema. Só que você talvez não ache tão fácil e não ache tão barato também. A edição antiga é mais complicado de achar. E não sei quando é que vai ficar disponível o compênio novo, Superpoderes. Então, ele entra nessa categoria de ser o mais difícil, um pouco mais difícil. Mas dá também, se você tiver paciência, né, puder esperar até o lançamento do filme, de repente, já esteja disponível o compêndio de superpoderes. O legal do Savage Worlds é porque é um sistema muito mais ágil, cinematográfico e simples de jogar. E também fácil de você montar os personagens. O Savage Worlds é muito simples de montar personagens. Eu acho que do GURPS, ele tá quase no outro sistema assim, de montagem de personagem, né? E a mecânica também é simples. Quanto à mecânica, eu acho que o GURPS é até mais fácil. Mas enfim, ele usa o mesmo dados de D&D que você tiver aí, dá para aproveitar, porque ele escala os poderes dos personagens, o nível de habilidade de acordo com o dado. Então, 4 é um nível pereba,
O D20 é um nível super top, ele escala dessa maneira. Então o jogo é muito fácil, muito simples. Dá para aproveitar o que você já tem. Se jogar D&D, você já tem muita coisa que é aproveitável nesse jogo. E ele é cheio de propzinho, por exemplo, carta, né? Ele tem muita regrinha opcional do jogo que torna o jogo até mais interessante, mais rápido, mais ágil, bem mais interessante mesmo de se pôr na mesa. Só que assim, ele não é tão completo no sentido de te dar muitas opções para você montar o personagem muito detalhado. Ele vai dar o geralzão assim para você fazer. Ele não tem um suplemento em português específico de luta. Então a gente pega os superpoderes e bota aí que dá certo. Mas é uma opção muito boa também. Isso quando tiver o compêndio superpoder disponível, né, o novo, aí que vai ficar ó, supimpa. O improvável agora é o seguinte: eu vou colocar no improvável dois jogos que vocês vão usar em conjunto. Por isso que ele é improvável. Vocês notaram que até agora a gente falou de basicamente de jogos de super-heróis e vamos falar ainda mais alguns jogos de super-heróis. Por quê? Esses jogos de temática de super-heróis são os que melhor se encaixam para a gente fazer esse tipo de adaptação, né? Porque eles têm os poderes que são mais maleáveis, tem uma gama de poderes que são mais maleáveis para a gente usar como os golpes especiais, né, do jogo, também os fatalities, brutalities, coisas todas, e tem mecânicas um pouco mais ágeis do que os outros tipos de RPG. E dá para você fazer um negócio bem mais detalhado, mais complexo, completo até, com esses sistemas de jogo. Mas o que eu vou trazer aqui agora, ele extrapola um pouquinho. E não deixa de ser fácil, porque a dinâmica do sistema ele é bem tranquila também, principalmente para o mestre, né? Os dois jogos que você vai usar em conjunto já foram lançados em português, estão disponíveis, estão um preço legal. Que é o Masks, a nova geração, que é um jogo de super-heróis, né? E o Action Movie World, que é um jogo de é assim, que ele muda filmes de ação. Eles são uma mistura bem improvável, mas que funciona bem. Assim, falei, o primeiro jogo é um jogo de super-heróis, né? E o outro de um filme filme de ação, que emula filmes de ação, aqueles filmes de Brucutu dos anos 80. Mas ambos são bem compatíveis porque eles compartilham o mesmo sistema. Que eles são Powered by Apocalypse. Ou seja, é o mesmo sistema do Apocalypse World, Dungeon World, Cult e outros jogos de RPG que a gente até falou aqui no canal. O sistema é baseado em movimentos, que facilita muito a vida do mestre, quanto à condução na mesa, e do jogador para escolher, para montar o personagem e escolher aquilo que ele vai fazer. Então, os movimentos, você pode fazer um cadeamento de movimentos para gerar um combo, ou então escolher um movimento mais complexo e tal para gerar um especial, coisa do tipo. E esses jogos eles trazem muitas ferramentas interessantes para o gerenciamento do jogo para o mestre, porque o mestre basicamente não vai fazer rolagem de dados, ele vai só se preocupar em mestrar mesmo, contar a história, né, e arbitrar o jogo. As rolagens de dados são por cargo do jogador, basicamente, e as consequências delas, né, vão influenciar no jogo, tanto falha quanto acerto. Então, ele pode parecer aquele jogo que não vai ser tão dinâmico, você não vai ver o mestre colocando um oponente frente a frente com ao do jogador, fazendo rolagem de dados junto, mas o jogador vai tomar mais as ações de rolagem de dados e as consequências que um sucesso ou uma falha o mestre vai descrever. Então ele torna o jogo mais dinâmico por esse lado, porque não vai ter menos rolagens de dados, basicamente vai ser mais descrição, né, por parte do mestre e por parte do jogador. O jogador vai basicamente descrever aquilo que ele vai fazer e o mestre vai encaixar dentro dos movimentos. Embora que para os jogos Power by Apocalypse, é sempre bom um jogador ter anotado já os movimentos. E principalmente nesse caso, um descritivo de como esses movimentos vão se aplicar no jogo, o que é que vai desencadear eles. Então, vai ser muito engraçado, por exemplo, você está jogando lá um RPG, vou pegar o controle, vou fazer meia lua para trás, apertar B, soco forte. E você desencadeia um movimento de um determinado golpe, um especial. Então isso pode ser até engraçado durante a sessão de jogo, o jogador trazer esse tipo de coisa. Eles tornam o jogo bem mais dinâmico, mais simples. É uma boa sugestão. Se vai caber para você na mesa, não sei, né? O mestre vai ter um pouquinho de trabalho para
fazer essa amálgama, mas eu acredito que fique bom. Vai ficar bom, vai ficar interessante essa mesa de jogo. Agora sim, a gente vai para a categoria de recomendados. Esses aqui, a gente sabe que funcionam, vão ser bons para você, são fáceis e vão ser acessíveis. E tem em português. O primeiro é esse aqui, ó. A gente já fez resenha aqui no canal, tem um vídeo no card, na descrição aqui do vídeo, que é o Mutantes e Malfeitores terceira edição. Tem a segunda edição, que inclusive a segunda edição tem mais material, mais suplementos. Dá para você usar, inclusive, coisas da segunda edição na terceira. Mas por que eu indico a terceira edição, não a segunda? Apesar da terceira ter somente o básico e mais 2 suplementos lançados no Brasil. Porque ele está muito mais simples que a segunda edição. Tanto na questão de montagem de personagem, quanto na dinâmica do jogo. O Mutantes Malfeitores não é um jogo muito amigável para jogador novo. Você tem que ter já tá acostumado a jogar um jogo D20, D&D. E eu até diria até que um D&D terceira edição, porque ele é muito baseado no D&D terceira edição. Embora que ao longo do tempo ele tenha, segunda e terceira edição dele tenha tornado um jogo mais distanciado desse tipo de mecânica. Mas mesmo assim, ele não é o jogo mais simples do mundo. Né? Tem muita mecânicazinha que pode ser um gargalo e tudo mais. Por isso que eu falo sempre pro mestre que vai mestrar Montantes Malfeitores, o jogador, rola umas sessões de teste, simulação, para entender como é que funciona, para na hora do jogo. E mesmo assim, na hora do jogo, faz umas colinhas e tudo. E na hora do jogo, se não lembrar da regra, engasgar e tudo mais, ó, faz do jeito que dá mais certo, que fica mais divertido, depois ler a regra para entender como funciona. Eu acho que ele é o mais completo para você fazer esse tipo de jogo, né? Mortal Kombat, Street Fighter, jogo de luta no geral. Ele é o mais completo em português. Você vai conseguir montar um personagem para o estilo de jogo de forma bem ajustada e bem detalhada. Sim, junto com GURPS, é o RPG que você vai conseguir montar personagens de forma mais bem detalhada para jogos de luta. Então, assim, você basicamente vai precisar somente do livro básico para fazer isso, que já é uma grande vantagem. Mas você pode usar o livro básico e o suplemento Arquivo de Poderes. Esses dois aí já vão ser o suficiente para você conseguir montar o seu personagem e fazer sua campanha. Os outros suplementos talvez seja interessante também. Tem um outro suplemento que está disponível, né, que é o Guia do Mestre, que talvez auxilie o mestre em alguma coisa, mas eu acho que não. Acho que esses dois aí já tá bom demais e você consegue fazer um jogo bem legal, que vai fluir legal. Né? Obviamente, você tem que ler o livro, tem que testar, fazer tudo para que rode legal. E ter bom senso também, né? Não adianta você parar o jogo para ficar lendo regra direto, vai quebrar o jogo, vai quebrar o clima e vai ficar chato. Né? Mas Mutantes Malfeitores, na opinião, é o mais legal para você utilizar nesse sentido. O outro, a gente já vai estar num outro aspecto, a mesma editora, por incrível que pareça, a Jambô, trouxe Mutantes Malfeitores. E esse outro que eu vou falar também é da Jambô, lançamento recente, teve financiamento coletivo ano passado, lançado recentemente, que é o 3D The Victory, ou então, se você quiser até, o 3D The Alpha. Só que se você for pegar o Alpha, você vai pegar o Alpha, o Mega City e o Mega City Manual do Aventureiro, mais o Manual de Magia, certo? Todos esses suplementos para você montar essa campanha. O 3D T Victory ainda não tem suplementos assim oficiais lançados. Mas tem muita coisa na internet e também nas revistas do Dragão Brasil que você pode utilizar para melhorar o seu jogo, para dar mais opções. Mas o Alpha, mais o Mega City Manual do Aventureiro, Manual de Magia, vão ter muitas opções, mais publicações mais antigas da Dragão Brasil, mais um monte de coisa que tem na internet, vão ser suficientes para você montar a sua campanha, o seu personagem, de forma muito fácil, muito rápida, porque o sistema é muito fácil, muito fácil. Eu acho que ele reúne todas as vantagens, as principais vantagens para você mestrar esse tipo de campanha. Por quê? É um jogo barato, fácil de achar, com muito material grátis na internet. Né? Você monta personagens de forma rápida, o mestre também vai montar sua aventura de forma rápida. É fácil de o jogador gerenciar o personagem, fácil o mestre gerenciar a campanha. Ele só não é muito detalhado. Por isso que eu sugeri muita coisa, muitos suplementos para você utilizar. Porque ele não é muito detalhado. Então,
assim, coisinhas de detalhezinhos de personagem, tudo, eles vão escapar aqui. Mas se você não se preocupa com isso, perder ter o Victory ou o Alpha, mais esse monte de suplementos, vão ser o ideal para você, certo? Eu acho que é um dentre todos os jogos RPG em português, disponíveis em português, eu acho que esses são os mais indicados. TDT Alpha e o Victory são mais indicados para você rolar esse tipo de campanha, certo? Por toda essa conveniência que ele traz. Eu digo até mais, assim, é barato, é fácil, é acessível, autores estão disponíveis, você fala com eles no Twitter, Instagram e tal, redes sociais. A editora aqui no Brasil também, a facilidade de vir, suplementação, suplementos também grande. Então, eu acho que é um. E tem muito material grátis na internet. E tem o suporte da editora através da revista Dragão Brasil. Então, assim, eu acho que é o mais interessante, mais viável. Obviamente você vai perder no detalhamento, mas nem, nem não dá para ter todas as vantagens, né, num pacote só. De repente dá, né? Que a gente vai para menção honrosa agora. Nessa menção honrosa, o único, eu acho que os dois defeitos dessa menção honrosa é porque a gente, acho que o principal defeito é porque a gente é nascido, vive no Brasil. Mas, por exemplo, se você fala inglês, lê inglês, seu grupo também, e o dólar não é problema para você, então a gente indica o Fight Second Edition. Ele é basicamente um RPG focado em jogos de luta. Então, o foco dele, assim como lá o Street Fighter, é jogos de luta. Então, ele tem muitos suplementos, os suplementos são até baratos. Você acha aí no Drive-Thru RPG, tá link aqui na descrição. E ele é um RPG focado para a luta. Todas as mecânicas dele são personalizadas para esse estilo de jogo. Ele é muito ágil para esse estilo. É muito fácil de montar personagem. É muito fácil de jogar. Então, e, como eu falei, muitos suplementos. Para o que você quiser. Ah, torneio de luta, estilo mangá shonen, né? E várias outras coisas. Desafios, tem todo tipo de coisa, você imaginar. Né? Focado para jogos de luta. Então, eu acho que é o. Tirando que é em inglês e está em dólar, é o melhor cenário. É o melhor RPG possível para você escolher. Né? Ele é muito, dá para você detalhar muito personagem, muito mesmo. Né? E sem um grau muito grande de complexidade. Né? Ele foi lançado somente em inglês, como eu falei, o livro, infelizmente, por causa do dólar, né? Ele não é muito barato, mesmo PDF. Né? E se o livro fosse, você comprar o livro físico, ainda a facada é muito maior. Né? O Fatality é muito, muito mais brutality. É o Fatality mais brutality, mais animati juntos num combo só. Né? Então, descarregando toda a barra de energia. Mas é o melhor nesse sentido. Né? Se você tiver desapegado de dinheiro mesmo, e souber falar em ler inglês, seu grupo também dá para usar ele uma boa. Eu vi um bem grande dessa vez, né? Porque esse estilo. E dessa vez eu trouxe muitas opções. Esse estilo de vídeo adaptando para o RPG é assim mesmo. Então veja os outros vídeos lá, vocês vão entender. Ah, então é um vídeo que eu gravo sem roteiro. Isso aqui, tudo, eu só boto aqui na frente só para eu me lembrar das coisas que eu tenho que falar. Mas eu espero que as dicas, as sugestões sejam interessantes, sirvam para vocês de alguma maneira. Não só para um RPG de Mortal Kombat, mas também Street Fighter, King of Fighters, Samurai Shodown, né? Ou, sei lá, qualquer outro tipo de jogo de luta que você, BlazBlue, sei lá, qualquer outro tipo de jogo de luta que você ache ou goste de jogar e queira adaptar com o seu grupo. Então, se você gostou desse vídeo, dá o joinha. Os links para adquirir vários dos produtos que a gente citou vão estar aqui na descrição do vídeo. Comprando por lá, vocês nos ajudam bastante. Também, se você achar que esse vídeo é interessante para alguém, tudo, compartilha ele. Vê também os outros vídeos que a gente citou, né? Também talvez tenham detalhes lá que sejam mais interessantes para vocês pegarem, que a gente falou aqui rapidamente sobre cada um desses jogos. E muito obrigado por nos acompanhar
e até o próximo vídeo.